Esse cidadão aqui, o Leonardo, eu não tenho condições de botar na tela, tá, ô Pedro? O Leonardo disse: Viar, o seu livro é muito caro. Como comunista, você devia distribuir de graça. Eu como o quê? Eu vivo como? Por favor, bem-vindo. O comunista tem que dar Isso os é um seus livros. ingênuo. Ele é um ingênuo, né? O Leonardo é um ingênuo, é um romântico. Ele acha que comunista faz voto de pobreza. Quem faz voto de pobreza é monge. Marxistas, leninistas, comunistas não fazem voto de pobreza, fazem voto de riqueza. A diferença é que, em vez da riqueza pertencer a uma minoria de 1% da população, é para distribuir a riqueza com todo o povo. Não existe só capital investido em fábrica. Não existe só dinheiro, tempo, trabalho investido em fábrica, em comércio. Existe uma coisa chamada capital cultural. O Viaro, quando escreve um livro, é porque ele já leu mais 100 livros, investiu dinheiro em faculdades, cursos, palestras, mais 200 livros, conferências, vídeos, e o tempo dele gasto para escrever um livro. Isso tem um custo de mercado. Ele não está tendo lucro com o livro. Ele está se pagando, ele está recebendo o justo valor, e às vezes muito menos, porque nem todo mundo compra livro nesse país. A começar por você, dizendo que o livro é muito caro. O que seria um livro barato, meu filho? O que seria barato para você? Hein? Não é um livro que é muito caro, é você que é muito pobre. Porque uma pessoa que não pode dar R$ 80 num livro, R$ 100, R$ 150 num livro, é muito pobre. E não tem vergonha de ser pobre, não. O Brasil, sua maioria, a população é pobre. Sabe por que é pobre? Porque apenas 1% da população retém os restantes 50% dos valores salariais do restante da população brasileira. 1%, ou seja, 2 milhões de bilionários, recebem tanto quanto 100 milhões de brasileiros. Aí o seu livro fica caro para você. Por isso que você é pobre, mas não é vergonha nenhuma ser pobre. Agora, ser pobre e não ter consciência da sua pobreza e de quem é, de que origem ela tem, de onde ela vem, isso chama-se inconsciência, ignorância, que é combatida lendo os livros do Viaro e similares. Então, se você ler os livros que você acha que é caro, você vai entender melhor a sua consciência, a sua origem de ser pobre. Então tem uma coisa chamada capital cultural. Cada um de nós três que estamos aqui temos um investimento cultural. Temos uma coisa chamada capital cultural, que é desconhecido pela maioria da população. Porque como não é um capital palpável, você não leva para casa, não é um par de sapato, vocês acham, as pessoas, nós todos achamos, é um pensamento geral, de que aquilo pode ser dado de graça. Quando a gente pede Pix, Superchat, é para sustentação, pagamento, reembolso, resgate do nosso capital cultural empregado nessas horas de live. É uma chamada capital cultural. Por exemplo, ninguém entra numa sapataria e diz: tá cheio de sapato aí, tem sapato, me dá 2 sapatos, você pode dar 2 sapatos, um para mim, outro para minha mulher? Nós gostamos tanto dessa sapataria. Nossa, como a gente gosta desse sapato, dá pra gente de presente? Ninguém faz isso, só maluco. Mas chega na bilheteria do teatro, dá para arranjar 2 convites pra gente, para mim e para minha mulher? Porque acha que aquela peça que está sendo posta em cena, aquele trabalho, não gastou dinheiro nenhum, não vai levar para casa, não se pega. Aquilo é capital cultural, aquilo é um bem cultural. Além de capital, é um bem cultural. O livro do Viaro é um bem cultural, onde foi empregado um capital cultural. É um bem cultural. Quando você compra um livro, você está comprando um bem, adquirindo um bem, um tesouro para sua casa. Igual, similar, ou igual, ou melhor, depende da sua prioridade, quando você compra um celular, quando você compra um sapato, quando você compra um filme, quando você compra um aplicativo. É um bem que você adquire. Isso você pode adquirir. A diferença básica no sistema capitalista é que há bens com lucro. Não é o caso do Viaro. O livro dele deu um preço, naturalmente, para pagar o custo da edição. Porque editar e publicar livro nesse país é um horror. Em países civilizados, um livro vende 1 milhão de exemplares, quando faz sucesso, 100 mil exemplares.
Aqui a gente faz uma edição de 1.000 exemplares e leva 6 anos vendendo de mão em mão para poder pagar o preço da edição. E muitas vezes E não o livro, paga. às vezes, e às vezes não paga. O livro é muito bom. Então, na verdade, o Viaro não está tendo lucro. Ele está vendendo por um preço para pagar a edição e sobrar, se for o caso, alguma coisa para ele comprar mais livros para nos brindar com a riqueza intelectual dele. É diferente, por exemplo, desse canivete suíço. Esse canivete foi quem fez, para ser feito, usou metal. Quem fez esse metal e vendeu para poder ser manufaturado como canivete, pensou, qual o lucro que eu vou ter ao fazer esse metal? E ao vender para quem faz isso, quem faz canivete, o cara que faz canivete pensa, qual o lucro que eu vou ter para vender esse canivete? E aí quem faz a forma do canivete pensa, como é que eu vou lucrar com a forma que eu dei o canivete? E aí ao vender para um revendedor, para um comerciante, o comerciante diz, eu posso vender por quanto para ter lucro? Esta é a base do sistema capitalista. Todo produto tem um superávit em cima do preço de lucro. Se você retirar o lucro de cada etapa da produção, as coisas ficam muito mais baratas e a riqueza pode ser distribuída de forma melhor. O Viaro, com o livro dele, não está tendo lucro. É ele vendendo o livro dele. Aí o João Vitor diz assim, se você tirar os impostos do produto, ele não ficaria muito mais barato? Amigo, nós estamos falando de uma coisa chamada lucro. E não o recolhimento de impostos, que em tese, numa sociedade não corrupta, deveria de reverter em benefício para o povo. Por isso que o socialismo é uma necessidade econômica e não um romantismo humanista. Ai, o socialismo é uma maravilha, no socialismo todo mundo é bonzinho. Nananina, não. No socialismo, nós temos os mesmos vícios da sociedade capitalista. Claro. Por exemplo, a Igreja Católica é boazinha, mas os padres, na grande parte, são pedófilos, são glutões, são avarentos, são raivosos, cometem todos os 7 pecados capitais. Não é o fato de serem padres que são todos santos. O socialismo, a gente tem uma visão romântica. Ai, no socialismo vai ser muito bom. Não! O socialismo não vem para fazer a caridade. A mudança de produção, do meio de produção, não vem para ser boazinha. É uma necessidade econômica. Como é que você planifica melhor a economia de forma a distribuir melhor a riqueza e gerar mais riqueza? A Revolução Burguesa de 1789, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, gerou mais riqueza com o capitalismo. Houve um momento na história em que o capitalismo foi extremamente progressista, diante das relações feudais antiquadas, ultrapassadas, que não resolviam mais de riqueza, que não gerava mais crescimento da humanidade. O capitalismo foi revolucionário. Chega um momento em que o capitalismo é ultrapassado, não gera riqueza, só gera pobreza, como a gente está vendo no mundo inteiro. Até nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos. E aí a necessidade do socialismo, uma etapa econômica posterior, de economia planificada, como na China, que faz a China dar um salto de qualidade, se tornar a segunda potência do mundo, a maior potência científica e tecnológica, por sua economia planificada, socialista. O socialismo não é porque eu sou bonzinho, sou humanitário, eu quero que tudo seja de todo mundo. Não! É porque é uma necessidade. Senão não tem progresso. Se não mudar as relações de produção ultrapassadas do capitalismo, não tem progresso, por mais que a gente pense. E o que tem de progresso fica na mão de muito pouca gente. Pouca gente pode ter o iPhone 17. Aí o supra-sumo da tecnologia. Pouca gente pode ter. Tem que ter todo mundo, tem que ter o iPhone, tem condição de ter o iPhone 17. Mas a economia tem que ser planificada. Tem que saber para onde vai vender, para onde vai morar, como é que... Senão não tem solução numa humanidade de 8 bilhões e meio de pessoas. Então, meu querido, não é questão do imposto. Não é questão do imposto, é questão do lucro, da divisão de produção, da maneira de produzir, de oferir lucro, de distribuir a riqueza na sociedade, de distribuir a riqueza entre os países. Não é questão do imposto. Esse papo do imposto é um papo furado, velho.
do velho liberalismo inglês, que vem agora com o neoliberalismo brasileiro, papo da direita. Ah, mas os impostos, é muito imposto, é muito imposto. Se você tirar o imposto, sabe o que vai acontecer? O produto custa, vamos dizer, R$10. Aí você tira 20% dos impostos. Fica por R$8. O comerciante ou o produtor do produto diz, opa, tem uma margem de lucro agora de R$2, o pessoal pagava 10, desceu para 8 por causa do imposto, posso cobrar 10 e ganhar mais R$2 de lucro em cima. Ele só pensa numa coisa, lucro. Se você tirar o imposto, o espaço que o imposto deixar vai ser preenchido por mais lucro. Essa é a base do capitalismo, é lucro. Ninguém que abre um negócio pensa que bem eu posso fazer ao meu próximo, que bem eu posso trazer à minha cidade, Nada. que bem eu posso trazer ao coletivo, que bem eu posso trazer aos meus vizinhos. Não, só pensa assim, quanto que isso rende, vale a pena e qual o lucro que isso dá. Essa ideia de lucro e não distribuição coletiva dos bens é que é a base do capitalismo. E por isso que a gente é tão sofrido. É por isso que a gente vive na pobreza, na miséria, pagando caro por tudo ou não podendo pagar por nada. Porque sobre todo o processo de produção, desde o início, desde o colhimento da matéria-prima até o produto finalizado, quem mete a mão é lucro sobre lucro, sobre lucro, sobre lucro. Não é imposto sobre imposto sobre imposto. É lucro sobre lucro sobre lucro. Se tirar o imposto, a margem que sobra, o comerciante, o industrial, vai acrescentar ao lucro dele. Vai aumentar o produto do mesmo jeito. Vai custar a mesma coisa com maior margem de lucro. O imposto é uma forma de tirar um pouco deste camarada, em tese, numa sociedade não corrupta ou com menos corrupção, de distribuir para a população, em vez de emendas constitucionais, emendas legislativas de R$1 bilhão para aplicação e investimento em carbono, com parentes do Hugo Mota envolvidos, ou bilhões do Banco Master, ou milhões, bilhões de emendas parlamentares destinadas aos currais eleitorais, que é dinheiro do seu imposto. A questão não é o imposto, a questão é como o imposto é distribuído, consumido, ladravaz, de forma ladravaz. Ladravaz, ouviu, Bolsonaro? Ladravaz. De forma gatuna, pelos deputados, pelos governadores, pelos poderosos, pelos presidentes, por todos os tipos de autoridades que podem usufruir dos bens do seu imposto. O problema não é o imposto, é como ele é distribuído e como ele é fiscalizado pela população.